Quantas vezes você já se sentiu derrotado pelos seus próprios pensamentos? Aquela voz interna que diz que você não é suficiente, que não consegue ou que deveria desistir, está controlando a sua vida. E o pior é que você nem percebe até já ter perdido oportunidades, relacionamentos e a sua autoconfiança. A cada dia que você permite que suas emoções dominem, está cedendo o seu poder. Essa fraqueza mental não só o torna vulnerável aos fracassos, mas também destrói sua capacidade de avançar. E se você pudesse silenciar essa voz e se tornar alguém completamente inabalável? A boa notícia é que você não precisa continuar preso nesse ciclo. Existe um método comprovado para construir uma fortaleza mental tão sólida que nada nem ninguém poderá derrubá-lo. Os grandes líderes sabiam disso. Os filósofos viveram isso. E você também pode aprender. Fique até o final, porque vou compartilhar com você as chaves práticas e poderosas para transformar sua mente e torná-la seu maior aliado. Este é o primeiro passo rumo à sua nova fortaleza interior. Em um mundo onde tantas vozes nos distraem, este espaço busca ajudá-lo a se conectar consigo mesmo. Se você valoriza essa oportunidade e deseja inspirar outros a descobrir sua força interior, curta o vídeo e se inscreva no canal. Cada clique nos ajuda a levar esta sabedoria estoica ainda mais longe. Sem mais delongas, vamos começar. E aqui está a verdade. Alguns de vocês, ao ouvirem isso, podem sentir uma leve faísca de ceticismo. Isso é natural. A ideia de que algo tão intangível como os pensamentos pode ter um impacto tão profundo em nossas vidas pode parecer à primeira vista simplista ou idealista demais. Talvez você se pergunte: mudar meus pensamentos pode realmente mudar minha vida? Eu entendo. Mas convido você a permanecer aqui comigo, porque o que vamos explorar hoje não apenas desafiará suas suposições, mas também abrirá portas para um entendimento que poderá transformar sua maneira de ver e viver o mundo. O que vamos discutir não é uma receita mágica, nem um otimismo vazio. É um conhecimento profundamente enraizado na experiência humana e nos ensinamentos milenares do estoicismo. Os princípios que vamos explorar não são teorias abstratas, são ferramentas práticas que você pode aplicar em sua vida cotidiana. E até o final, você entenderá por que dominar sua mente é a chave para desbloquear seu verdadeiro potencial. Se você está pronto para embarcar nesta jornada comigo, curta este vídeo, compartilhe com quem também busca crescimento e inscreva-se para continuarmos explorando juntos como a filosofia estoica pode iluminar o caminho para uma vida mais plena e consciente. Confie em mim, você vai querer ficar até o final, porque algumas revelações que estão por vir podem ser exatamente o que você estava procurando. Vamos pensar por um momento sobre o imenso poder da nossa mente. Todos os dias, seu cérebro gera aproximadamente 70 mil pensamentos. Pense nisso. 70 mil oportunidades diárias para construir ou destruir, avançar ou recuar. Não é apenas ruído aleatório, não é uma atividade mecânica. Cada pensamento tem peso. Cada um deles influencia como você se sente, nas decisões que toma, na forma como vê o mundo e, em última análise, na direção que sua vida toma. É como se cada pensamento fosse uma semente, e o que você escolhe cultivar determina o cenário da sua mente. Os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Eles ensinavam que não são os eventos externos que nos perturbam, mas como os interpretamos. Isso significa que, ao mudar seus pensamentos, você pode mudar a maneira como experimenta a vida. Por exemplo, imagine acordar com um pensamento negativo. Hoje será um dia terrível. Essa simples frase, aparentemente inofensiva, pode influenciar sua percepção de cada momento do dia, levando você a interpretar mal comentários, superestimar dificuldades e subestimar suas capacidades. Mas, e se você mudasse esse pensamento inicial? E se, ao acordar, você escolhesse lembrar que já enfrentou dias difíceis antes e os superou? Essa pequena alteração mental pode ser suficiente para mudar o tom de todo o seu dia. Este processo não se trata de pensamento positivo superficial. Não é uma tentativa de negar as emoções negativas ou ignorar as realidades difíceis.
É uma prática consciente de ancorar seus pensamentos na verdade, no que você sabe que é real e no que sabe que é capaz de fazer. Os estoicos nos convidam a ver nossas emoções e pensamentos como visitantes em nossa mente. Eles não estão ali para ficar. Estão para serem observados, compreendidos e, se necessário, desafiados. É aqui que entra o conceito estoico de cidadela interior. Imagine sua mente como uma fortaleza, uma cidade murada onde você é o soberano absoluto. Fora dos muros, o mundo acontece. As pessoas opinam, os eventos se desenrolam, os desafios surgem. Mas dentro desses muros, você decide o que permite entrar e o que mantém fora. Esse controle não significa isolar-se do mundo. Significa criar um espaço seguro dentro de você, onde as circunstâncias externas não possam ditar sua paz interior. Praticar essa disciplina mental não apenas o protege de angústias desnecessárias, mas também melhora sua capacidade de se concentrar no que realmente importa. Os estoicos nos ensinam que devemos focar nossa energia naquilo que está sob nosso controle e liberar o que não está. Quanto menos tempo e energia você gastar se preocupando com coisas fora de seu alcance, mais poderá dedicar àquilo que realmente pode transformar sua vida. E aqui está a chave. Você não precisa ser perfeito para começar. O domínio da mente é uma jornada, não um destino. Cada pequeno passo, cada pensamento que você decide observar e redirecionar é uma vitória que se soma à sua fortaleza mental. Com o tempo, você perceberá que, embora não possa controlar o que acontece no mundo, sempre pode controlar como escolhe enfrentá-lo. E nessa escolha reside sua verdadeira liberdade e poder. Isso não significa que devemos ignorar o que sentimos diante dos desafios ou fechar os olhos para a realidade das situações. Em vez disso, trata-se de enfrentá-los a partir de uma posição de força e escolha consciente. O poder do pensamento, quando compreendido e direcionado, torna-se uma ferramenta transformadora, capaz de moldar não apenas nossa percepção da vida, mas também nossa capacidade de responder com resiliência e propósito. Imagine por um momento que cada pensamento negativo é como uma tempestade. Embora você não possa impedir a tempestade, pode aprender a navegá-la. E é aí que reside o poder estoico. Não é a situação que o derruba, mas como você escolhe enxergá-la. Você tem a chave para abrir portas para melhores experiências, uma existência mais plena e uma verdadeira fortaleza mental. Tudo ao governar o reino de seus pensamentos. As adversidades são inevitáveis na vida. Ninguém está isento de enfrentar momentos de provação. Mas a chave não está em evitar as adversidades, e sim em como escolhemos enfrentá-las. Não é a adversidade que define quem somos, mas a maneira como respondemos a ela. Para os estoicos, as dificuldades não eram meros inconvenientes que deveriam ser eliminados. Eram mestres exigentes que tinham o poder de revelar nosso verdadeiro caráter e expandir nossos limites. Marco Aurélio, um líder no campo de batalha e um pensador profundamente reflexivo, capturou essa ideia em uma de suas frases mais famosas. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Essas palavras, simples mas poderosas, nos convidam a reinterpretar os obstáculos não como barreiras intransponíveis, mas como degraus para nosso crescimento pessoal. Coloquemos isso em perspectiva com um exemplo cotidiano: perder um emprego. À primeira vista, esse evento pode parecer um golpe devastador para nossa estabilidade e carreira. No entanto, de uma perspectiva estoica, essa aparente desgraça pode se tornar uma oportunidade inestimável. Talvez esse trabalho não estivesse alinhado com seus valores ou propósito. Talvez este seja o momento perfeito para adquirir novas habilidades, explorar caminhos que antes pareciam impossíveis, ou, finalmente, dedicar-se àquilo que realmente o apaixona. Da mesma forma, interações com pessoas difíceis, embora frustrantes, podem nos ensinar a cultivar paciência, empatia e a habilidade de gerenciar conflitos de maneira mais construtiva e eficaz. A adversidade não apenas nos ensina lições valiosas, mas também nos tira de nossa zona de conforto,
onde o crescimento real acontece. É fácil ficar preso ao conforto das rotinas diárias, evitando qualquer situação que desafie nossa estabilidade emocional ou mental. No entanto, assim como os músculos físicos precisam ser desafiados e tensionados para ganhar força, nossos músculos psicológicos e emocionais também exigem resistência para se desenvolverem. Cada desafio, cada contratempo e cada momento de desconforto é uma oportunidade para fortalecer nossa resiliência, refinar nossa perspectiva e nos aproximar mais da melhor versão de nós mesmos. Se você olhar por esse ângulo, a adversidade deixa de ser um inimigo a temer e se transforma em um aliado disfarçado, uma faísca que acende o fogo do desenvolvimento pessoal. A filosofia estoica nos convida a mudar o diálogo interno quando enfrentamos dificuldades, passando de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Para refletir: o que posso aprender e como posso crescer a partir disso? Essa mudança na narrativa não apenas transforma nossa relação com as dificuldades, mas também nos dá o poder de transformar quedas em degraus rumo a um propósito maior. Assim, o que parecia ser um bloqueio no caminho torna-se o próprio caminho que devemos trilhar para crescer. Quando você abraça essa perspectiva, percebe que a verdadeira força não reside em evitar a dor ou os desafios, mas em aprender a enfrentá-los com coragem, sabedoria e um foco sereno. Assim como Marco Aurélio, você pode transformar cada obstáculo em uma oportunidade, cada tempestade em uma lição e cada derrota no início de uma nova vitória. Porque no final, não são as circunstâncias que nos definem, mas as decisões que tomamos diante delas. Qual será sua escolha da próxima vez que enfrentar uma adversidade? Quando abraçamos ativamente a adversidade, não estamos apenas sobrevivendo às circunstâncias difíceis. Estamos assumindo o controle de nossa narrativa, transformando o que parecia ser um beco sem saída em um caminho para o crescimento e a superação pessoal. Esse ato de acolhimento não significa gostar da dor ou dos desafios, mas reconhecer que essas experiências são uma parte essencial da vida. O estoicismo nos ensina que a adversidade não é um inimigo a temer, mas um professor que nos ensina lições únicas, fortalecendo nosso caráter e aguçando nossa perspectiva. Cada desafio, quando enfrentado com intenção e coragem, torna-se uma ferramenta para esculpir nossa melhor versão, uma força que impulsiona um retorno mais forte e consciente. O verdadeiro caráter de uma pessoa não é medido em momentos de sucesso ou conforto, mas em como ela escolhe enfrentar os momentos mais sombrios. É nessas provas que encontramos nossa força interior e nossa capacidade de transformar dificuldades em oportunidades. Ao usar a adversidade como uma alavanca, não apenas mudamos o resultado, mas também redefinimos quem somos e como navegamos pelo mundo. Essa mudança de perspectiva, de ver os obstáculos como trampolins e não como barreiras, nos permite aproveitar ao máximo nossa experiência humana e construir uma vida significativa. Um elemento central dessa abordagem é a autodisciplina, uma virtude frequentemente citada como chave para o sucesso em todos os aspectos da vida. A autodisciplina não é apenas recomendada no estoicismo, mas exigida como uma prática indispensável para aqueles que buscam viver com propósito e integridade. Não é apenas um hábito, mas uma filosofia em ação. O compromisso consciente de alinhar nossas ações com nossos valores e objetivos, mesmo quando os impulsos imediatos nos convidam a escolher o caminho mais fácil. Os grandes filósofos estoicos, como Marco Aurélio e Epicteto, enfatizavam que o domínio próprio não é opcional para quem aspira à excelência pessoal. É a base de uma vida virtuosa, um requisito para quem busca agir com razão em vez de emoção. A autodisciplina implica tomar decisões alinhadas com nossos objetivos de longo prazo, mesmo quando tentações momentâneas tentam nos desviar. Esse princípio transcende épocas e continua sendo tão relevante hoje quanto era há 2000 anos. Na prática, a autodisciplina pode parecer mundana, mas seus efeitos são profundos. É o ato de acordar cedo para meditar ou treinar, mesmo quando seu corpo pede alguns minutos a mais de sono. É escolher uma refeição nutritiva que sustente sua saúde, em vez de uma opção rápida e pouco saudável,
que apenas satisfaz uma gratificação instantânea. É dedicar tempo para trabalhar em seu projeto pessoal, mesmo quando a tentação de assistir a uma série em excesso é forte. Esses pequenos atos, quando repetidos com consistência, criam uma base sólida para uma vida que reflete seus valores mais profundos. A autodisciplina não se trata de nos restringir ou viver uma vida austera, mas de assumir o controle de nossas escolhas e direcioná-las para um propósito maior. Trata-se de ser o arquiteto de nossa vida, em vez de um espectador passivo. É encontrar satisfação nos atos de autocontrole, porque cada decisão consciente nos aproxima mais de nossa melhor versão. Ao praticar a autodisciplina, também cultivamos a resiliência, pois nos treinamos para resistir à gratificação imediata e enfrentar o desconforto com graça. E ao fazer isso, desenvolvemos uma força interior que nos permite enfrentar até mesmo as adversidades mais desafiadoras com confiança e clareza. Assim, a autodisciplina não é apenas uma ferramenta para o sucesso externo, mas uma chave para a paz interior. Em última análise, ela nos leva a viver não de acordo com o que o mundo exterior dita, mas segundo os princípios que escolhemos conscientemente para nossa própria vida. Quais escolhas você fará hoje para avançar em direção à sua melhor versão? Se você chegou até aqui, é porque está pronto para construir a fortaleza mental que sempre precisou. Inscreva-se e comente. Sou inquebrável para reafirmar seu compromisso com uma mente forte e resiliente. Este é apenas o primeiro passo para uma vida onde o controle e a paz interior serão suas maiores fortalezas. Ao chegar ao último passo, você descobrirá uma chave essencial que pode transformar completamente a maneira como enfrenta qualquer desafio. Não perca! Esta pode ser a resposta que você estava procurando. Vamos continuar. A autodisciplina no estoicismo não se limita a resistir a uma tentação momentânea ou cumprir uma rotina estabelecida. É um compromisso profundo com a construção de uma fortaleza interna que permita agir com propósito, mesmo diante da adversidade, distrações e desejos imediatos. É a coragem de dizer não ao que não contribui para seu crescimento pessoal, e sim às tarefas difíceis que estão alinhadas com seus valores. Esse tipo de autodisciplina não é uma reação automática, mas um esforço constante e consciente para observar seus pensamentos, impulsos e escolhas, garantindo que cada um deles o aproxime da vida que deseja construir. O coração dessa prática está em compreender que cada pequena decisão tem um peso cumulativo que define quem você é. Para os estoicos, as escolhas diárias não eram insignificantes. Eram os tijolos com os quais se construía o caráter e, em última análise, o destino. Cada vez que você escolhe a integridade em vez da conveniência ou o esforço em vez da complacência, está fortalecendo sua vontade. É como treinar um músculo. Não é o ato isolado que gera força, mas a repetição constante de pequenas ações alinhadas com um propósito maior. Essa vigilância constante também exige que você esteja ciente de seus pensamentos. A autodisciplina não se reflete apenas em suas ações, mas também em como você lida com as correntes internas da mente. Os padrões de pensamento negativos têm o poder de sabotar seu progresso antes mesmo de você agir. Reconhecer essas narrativas prejudiciais e substituí-las por pensamentos construtivos é um pilar da autodisciplina estoica. Esse processo envolve questionar ativamente crenças limitantes e reformulá-las de uma perspectiva racional e fortalecedora. Ao dominar esse fluxo mental, você pode transformar emoções que poderiam paralisá-lo em emoções que o impulsionem adiante. A autodisciplina estoica também possui uma dimensão temporal. Os estoicos compreendiam profundamente que o tempo é nosso recurso mais valioso e finito. Marco Aurélio, em suas Meditações, refletia sobre a fugacidade do tempo e nos instava a não desperdiçá-lo com distrações ou preocupações desnecessárias. A autodisciplina, então, não é apenas uma ferramenta para melhorar nossa vida pessoal, mas uma expressão de respeito pela própria vida. Usar o tempo sabiamente significa investi-lo em atividades que nutram nossa mente,
fortaleçam nosso caráter e sirvam aos nossos objetivos mais elevados. Essa prática não se trata de negar prazeres ou viver uma vida austera sem propósito. Trata-se de priorizar o que realmente importa. Decidir passar tempo trabalhando em um projeto significativo, em vez de ceder ao entretenimento vazio, não é uma renúncia, mas uma escolha que reflete seus valores. Escolher falar com gentileza em vez de responder com raiva não é reprimir suas emoções, mas uma ação que reforça sua integridade. Cada decisão disciplinada que você toma reforça a conexão entre seus valores e suas ações, criando um ciclo positivo de desenvolvimento pessoal. A autodisciplina, nesse sentido, é um ato de liderança sobre si mesmo. É um lembrete constante de que você tem o poder de moldar sua vida por meio de escolhas conscientes. Embora possa ser desconfortável no momento, os benefícios a longo prazo de viver com propósito, integridade e alinhamento pessoal superam em muito o sacrifício momentâneo. A autodisciplina não é sobre perfeição. Trata-se de progresso contínuo, de ser fiel a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. Em última análise, praticar a autodisciplina estoica não só transforma sua relação consigo mesmo, mas também com o mundo ao seu redor. Ela permite que você haja com clareza em vez de reagir impulsivamente, escolha com intenção em vez de ser levado pelas circunstâncias e viva uma vida que não apenas esteja alinhada com suas aspirações, mas também inspire outras pessoas a fazerem o mesmo. Quais decisões você tomará hoje para honrar seu tempo, seus valores e seu propósito? Por meio da autodisciplina, não apenas construímos uma vida mais significativa, mas também forjamos a capacidade de enfrentar os desafios inevitáveis com uma fortaleza interior que nos permite permanecer firmes, mesmo nas tempestades mais intensas. Esse tipo de disciplina não se limita a desenvolver hábitos ou cumprir metas. Trata-se de nos prepararmos para a própria vida, construindo uma resiliência que nos permita agir com graça e compostura quando as circunstâncias nos colocam à prova. Com cada decisão consciente que tomamos, afastamo-nos do papel de vítimas passivas dos acontecimentos e nos tornamos protagonistas empoderados de nossa própria narrativa. Essa abordagem disciplinada também nos ensina a ver os desafios de uma perspectiva mais ampla, entendendo que as dificuldades não são obstáculos permanentes, mas oportunidades para crescer e aprender. A autodisciplina, assim, torna-se uma ferramenta que não apenas melhora nossa vida diária, mas também nos prepara para viver com intenção e propósito, independentemente das provas que enfrentemos. Nesse contexto, a visão torna-se um pilar fundamental. Mais do que um simples objetivo ou sonho, a visão é uma compreensão profunda de quem você pode se tornar e o que pode alcançar, independentemente das circunstâncias que enfrenta no presente. Para os estoicos, a visão não era apenas uma meta distante, mas uma bússola interna que guiava cada ação e decisão. Esse conceito está profundamente ligado ao ensinamento estoico de distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Enquanto os eventos externos escapam ao nosso controle, nossas respostas a eles e nossa capacidade de permanecer focados no essencial dependem inteiramente de nós. A visão estoica não se limita a buscar um sucesso externo. Trata-se de viver de acordo com princípios e valores que transcendem as circunstâncias imediatas. É compreender que, embora os ventos da vida possam ser imprevisíveis, sempre podemos ajustar as velas e nos dirigir a um destino escolhido com propósito. Essa abordagem nos permite enfrentar as pressões externas sem perder de vista nossas aspirações de longo prazo. É, essencialmente, um ato de equilíbrio. Manter o olhar fixo no horizonte enquanto navegamos pelos mares da incerteza. Cultivar essa visão exige olhar além do superficial e desenvolver uma conexão profunda com nossas aspirações mais autênticas. Não se trata apenas de visualizar um futuro ideal, mas de tomar medidas concretas e disciplinadas para alcançá-lo, mesmo quando as circunstâncias atuais parecerem desfavoráveis. Para os estoicos, essa abordagem estava enraizada na virtude e na razão. Marco Aurélio escreveu sobre a importância de viver em alinhamento com nossa natureza racional, focando-se no que podemos fazer bem,
independentemente do que nos rodeia. Uma visão clara e bem cultivada atua como uma estrela guia em momentos de incerteza. Ajuda-nos a lembrar que nossas circunstâncias atuais são temporárias, que os desafios são transitórios e que nossas ações, quando alinhadas com nossos princípios, sempre nos levarão adiante. Os estoicos entendiam que essa clareza de propósito nos proporciona uma sensação de paz mesmo em meio ao caos, porque sabemos que estamos avançando na direção certa. Essa visão estoica não se trata de ignorar a realidade ou minimizar os desafios, mas de enfrentá-los com uma mentalidade ancorada na razão e na virtude. É um lembrete de que nossa maior força não vem de evitar as dificuldades, mas de abraçá-las como parte de um caminho mais amplo para a excelência pessoal. A autodisciplina e a visão, juntas, nos permitem manter o foco e a resiliência necessários para viver uma vida que reflita nossos valores mais elevados, independentemente das circunstâncias externas. Em última análise, ao cultivar essa perspectiva, transformamos cada desafio em uma oportunidade e cada momento em um passo significativo para alcançar nossa melhor versão. Para nós, manter uma visão clara e significativa implica muito mais do que simplesmente estabelecer metas superficiais ou ceder às expectativas impostas pela sociedade. É um processo profundo de alinhamento pessoal com nossos valores mais autênticos, aqueles que ressoam no âmago do nosso ser. Trata-se de construir um caminho que reflita quem realmente somos e quem aspiramos ser, em vez de perseguir desejos momentâneos ou normas culturais que, com o tempo, poderiam se revelar vazios. A clareza é fundamental para cultivar e manter essa visão. Envolve entender com precisão o que você deseja alcançar, mas também explorar as razões por trás desse desejo. Por que isso é importante para você? Qual o significado disso no contexto da sua vida? Além disso, a clareza não se limita à intenção, mas também inclui o desenvolvimento de um plano de ação claro e prático que permita avançar, mesmo quando as circunstâncias não forem ideais. Por outro lado, o comprometimento é o combustível que mantém viva essa clareza. É a capacidade de permanecer focado e firme no seu propósito, apesar das distrações, dos obstáculos e das inevitáveis quedas que a vida apresenta. Sem comprometimento, até mesmo a visão mais inspiradora pode se dissipar diante dos desafios. Buscar uma visão autêntica muitas vezes significa se afastar dos caminhos convencionais, e isso, inevitavelmente, pode levar a momentos de solidão. Os filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, conheciam bem essa realidade. Frequentemente enfrentaram críticas e isolamento por seu firme compromisso com a virtude, a razão e uma vida guiada por princípios, em vez de prazeres efêmeros. Da mesma forma, perseguir uma visão que desafie as normas sociais pode significar estar sozinho em certas etapas da sua jornada. É aqui que a resiliência emocional, um pilar do estoicismo, desempenha um papel crucial. Ela permite enfrentar as opiniões dos outros sem se desviar por elas, mantendo o foco na sua bússola interna. Essa prática não significa ignorar completamente as vozes externas, mas aprender a discernir quais acrescentam valor e quais buscam apenas distraí-lo. Além disso, uma visão impulsionada por valores autênticos não apenas o prepara para superar momentos difíceis, mas também enriquece os bons momentos. Cada passo dado em direção à sua visão adiciona um nível de propósito e satisfação à sua vida diária. Até mesmo as tarefas aparentemente mundanas, como pequenos sacrifícios ou esforços, adquirem um significado mais profundo porque você sabe que fazem parte de um todo maior. Essa abordagem se alinha perfeitamente ao ideal estoico de viver com propósito. Entender que cada ação, por menor que seja, pode ser uma contribuição valiosa tanto para o seu desenvolvimento pessoal quanto para o bem-estar dos outros. Viver impulsionado por uma visão não apenas transforma sua relação com as adversidades, mas também muda sua percepção do tempo e do esforço. As pequenas vitórias cotidianas deixam de ser insignificantes e se tornam os tijolos que constroem um legado pessoal mais amplo. Esse comprometimento constante com a visão permite que sua vida se torne uma narrativa coerente,
cheia de crescimento, superação e significado. Em vez de ser arrastado pelas circunstâncias, você se torna o arquiteto da sua própria história, uma história que reflete seus valores, aspirações e contribuições. Em última análise, cultivar uma visão que vá além das circunstâncias exige coragem, resiliência e autodisciplina. É uma jornada desafiadora, mas profundamente gratificante, que permite viver não apenas como uma reação ao que acontece ao seu redor, mas como uma expressão deliberada dos seus valores e propósito. E enquanto você mantiver essa visão clara e esse compromisso firme, cada passo no caminho, independentemente de quão pequeno ou grande, será uma vitória em direção à vida que você está destinado a criar. Qual visão você escolherá construir a partir de hoje? Em termos práticos, cultivar uma visão que transcenda as circunstâncias começa com o hábito de reflexão constante. Trata-se de um compromisso com a autoavaliação regular, revisando suas metas para garantir que ainda estejam alinhadas com seus valores mais profundos e ajustando o rumo quando necessário. Esse processo não é estático. Crescemos, aprendemos e evoluímos, e nossas metas e visão precisam acompanhar essas mudanças. Além da clareza, essa abordagem exige perseverança e flexibilidade. Perseverança para se manter firme quando o progresso parece lento ou invisível, e flexibilidade para ajustar o curso sem perder de vista o destino final. Se o estoicismo ressoa na sua vida e você sente que esse conteúdo nutre seu caminho rumo a uma vida de maior sabedoria e equilíbrio, inscreva-se em nossa comunidade de estoicismo. Seu apoio não apenas nos permite continuar criando conteúdo, mas também impactar e transformar a vida de mais pessoas que precisam desse conhecimento e orientação em sua jornada. Vamos continuar. Sua visão não é apenas um conjunto de metas. É uma representação viva dos seus valores, sonhos e caráter. É um mapa que guia seus passos, não apenas em direção ao que você deseja alcançar, mas a quem você deseja se tornar. No estoicismo, essa visão é uma âncora que mantém o foco, mesmo quando as circunstâncias externas são caóticas ou incertas. Ao alinhar suas ações diárias com essa visão mais ampla, você constrói uma vida que não apenas tem significado, mas também propósito. Não importa os desafios que enfrente, cada passo, por menor que seja, aproxima você da realização do seu verdadeiro potencial. O estoicismo nos lembra que as dificuldades não são apenas barreiras a serem superadas. São oportunidades de crescimento pessoal. A visão estoica da vida não se limita a suportar tempos difíceis, mas a usá-los como catalisadores de resiliência e força interior. Essa filosofia nos encoraja a ver os obstáculos não como impedimentos, mas como mestres disfarçados. Marco Aurélio captou essa ideia perfeitamente ao escrever: "O que está no caminho torna-se o caminho." Essa frase nos convida a transformar cada desafio em um degrau rumo à nossa melhor versão. Por exemplo, ao enfrentar um revés profissional ou pessoal, a abordagem estoica convida você a se perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa experiência para me fortalecer e avançar? Essa mentalidade não apenas muda a maneira como enfrentamos as dificuldades, mas também como as percebemos. Em vez de vê-las como ameaças, começamos a enxergá-las como oportunidades para demonstrar nosso caráter e refinar nossas habilidades. Além disso, essa abordagem prática o capacita a tomar decisões conscientes todos os dias. Cada escolha, desde como você gasta seu tempo até como reage aos desafios, torna-se uma oportunidade de viver alinhado à sua visão. Esse compromisso constante com seus valores não apenas o ajuda a superar provações, mas também enche sua vida de significado, mesmo nos momentos mais rotineiros. O estoicismo nos ensina que os verdadeiros testes de caráter não surgem em tempos de conforto, mas nos momentos de luta. É nesses desafios que descobrimos do que somos feitos e até onde podemos chegar. Cada dificuldade superada não apenas fortalece nossa resiliência, mas também nos aproxima da realização de nossa visão. Nesse sentido, tempos difíceis não são simplesmente algo a ser suportado, são uma parte essencial do processo de crescimento e transformação.
Ao adotar essa perspectiva, começamos a entender que a adversidade não é o fim do caminho, mas uma parte integral dele. Cada obstáculo pode ser transformado em um degrau, cada revés em um impulso para avançar. Essa abordagem não apenas nos ajuda a sobreviver, mas nos permite prosperar, porque no final, o que realmente importa não é o que enfrentamos, mas como escolhemos enfrentá-lo. O que você fará hoje para avançar em direção à sua visão e transformar desafios em oportunidades? O primeiro passo para enfrentar desafios com força mental é adotar uma mentalidade baseada nos princípios do estoicismo. Em vez de enxergar as dificuldades como obstáculos intransponíveis, reinterprete-as como oportunidades de testar e desenvolver suas virtudes fundamentais: sabedoria, justiça, coragem e moderação. Cada desafio que você encontra na vida pode se tornar um espelho que reflete seu caráter e suas forças internas. Por exemplo, um revés profissional não é apenas um inconveniente, mas um teste de sua sabedoria. Você é capaz de refletir e extrair lições valiosas dessa experiência? Também pode medir sua coragem. Você se deixará vencer pelo medo ou encontrará a determinação para perseverar e superar a situação? Reformular os desafios dessa maneira permite que você se envolva ativamente com eles, transformando-os em mestres, e não em meros adversários. Um princípio fundamental do estoicismo é manter um senso claro de controle sobre suas respostas, mesmo quando os eventos externos parecem estar fora do seu alcance. Embora não possamos controlar tudo o que acontece conosco, podemos decidir como reagir. Esse senso de agência é libertador e nos capacita a tomar decisões alinhadas com nossos valores e metas. Quando você enfrenta adversidades, em vez de reagir impulsivamente ou ceder ao desânimo, a filosofia estoica o convida a pausar, refletir e escolher uma resposta intencional. Essa pausa consciente não apenas reduz o risco de decisões precipitadas, mas também cria espaço para avaliar suas opções e agir com propósito. Isso pode significar buscar orientação em um mentor, dar um passo atrás para organizar seus pensamentos ou simplesmente reafirmar seu compromisso com uma perspectiva otimista e focada em soluções. Superar desafios com força mental também exige praticar a resiliência, que vai além de simplesmente resistir ou se recuperar. Resiliência é usar a adversidade como um catalisador para o crescimento e fortalecimento pessoal. Assim como os músculos se tornam mais fortes por meio de ciclos de esforço e recuperação, nossas mentes e emoções se desenvolvem ao enfrentar desafios e superar dificuldades. Cada teste que você enfrenta não apenas mede seus limites, mas também os expande, permitindo que você cresça e se adapte. Nesse processo, você descobre capacidades antes desconhecidas e desenvolve uma confiança mais profunda na sua capacidade de lidar com o inesperado. Essa abordagem estoica também promove uma perspectiva mais ampla e equilibrada sobre a vida. Os desafios não são eventos isolados destinados a interromper seu progresso, mas capítulos de uma narrativa maior que ajudam você a se tornar uma pessoa mais completa e resiliente. Cada dificuldade superada se torna uma lembrança tangível de sua força interior e de sua capacidade de enfrentar o que vier. Esse conhecimento reforça sua autoconfiança, alimentando uma mentalidade que não apenas suporta as dificuldades, mas as abraça como parte essencial da jornada rumo à excelência pessoal. Por fim, superar desafios com força mental significa reconhecer que crescimento e melhoria pessoal são processos contínuos. Não se trata de alcançar um estado final de perfeição, mas de se comprometer a evoluir continuamente por meio das experiências da vida. Cada desafio é uma oportunidade para aprender, se adaptar e avançar em direção à sua melhor versão. E se, em vez de temer a adversidade, você a visse como uma aliada que o empurra a descobrir do que realmente é feito? Essa mudança de mentalidade pode transformar não apenas como você enfrenta os desafios, mas também como vive sua vida. Em termos práticos, abraçar desafios como parte integrante do seu desenvolvimento significa aceitar que as dificuldades não são interrupções no seu caminho, mas parte do próprio caminho.
Em vez de desejar uma vida mais fácil ou tentar evitar momentos difíceis, escolha enfrentá-los com a mentalidade de que cada obstáculo é uma oportunidade de crescer. Essa decisão consciente de se manter firme diante da adversidade exige coragem e um compromisso com seus princípios. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força reside em nossa capacidade de agir com virtude, mesmo nas provas mais difíceis. Quando enfrentar desafios, relembre-se das vezes que superou dificuldades no passado. Essas experiências não são apenas provas de sua resiliência, mas também fontes de força. Reflita sobre o que aprendeu naquelas ocasiões e como essas lições podem ser aplicadas no presente. Visualize-se enfrentando o desafio atual com competência, calma e determinação. Esse exercício não é apenas otimismo. É uma preparação mental ativa que reforça sua capacidade de agir com clareza e eficácia. Assim que tiver essa visão clara, dê os passos necessários para torná-la realidade, sabendo que cada pequena ação o aproxima de superar o obstáculo. A resiliência é a ponte que nos permite navegar pelos altos e baixos da vida sem perder nosso centro. No entanto, ser resiliente não significa apenas suportar dificuldades ou se recuperar de contratempos. Trata-se de usar cada experiência, especialmente as desafiadoras, como um terreno fértil para aprendizado e crescimento pessoal. Nesse contexto, o estoicismo nos oferece ferramentas práticas para desenvolver essa capacidade, enfatizando 3 pilares: percepção, ação e vontade. A percepção é fundamental para construir resiliência. Os estoicos ensinaram que não são os eventos externos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre eles. Esse princípio nos convida a questionar as narrativas internas que construímos em torno das dificuldades. Por exemplo, quando algo não sai como planejado, em vez de rotulá-lo imediatamente como um fracasso, pergunte-se: o que posso aprender com essa experiência? Que oportunidade está escondida aqui? Essa mudança de perspectiva não elimina as dificuldades, mas transforma a maneira como as experimentamos e enfrentamos. Para trabalhar na percepção, comece reformulando os desafios. Isso não significa ignorar suas emoções ou fingir que os problemas não existem. Trata-se de reconhecer seus sentimentos e depois focar nos aspectos da situação que estão sob seu controle. Quando você se deparar com uma dificuldade, pergunte-se: como posso usar essa situação para crescer? Ou, quais habilidades ou qualidades posso fortalecer ao enfrentar isso? Essa mudança de foco pode ser reveladora e libertadora, pois lhe dá poder para agir em vez de se sentir preso. A ação, o segundo pilar, envolve tomar medidas concretas e deliberadas para enfrentar os desafios. Em vez de paralisar-se pelo medo ou incerteza, o estoicismo nos encoraja a dividir os problemas em etapas manejáveis e focar no que podemos fazer no momento presente. Por exemplo, se você enfrenta um projeto esmagador, em vez de se preocupar com tudo o que falta, dê o primeiro passo. Cada ação, por menor que seja, cria impulso e reforça seu senso de agência. O terceiro pilar, a vontade, é a capacidade de aceitar o que você não pode mudar e seguir em frente com determinação. Este aspecto da resiliência está relacionado à ideia de encontrar serenidade em meio à adversidade. Não se trata de resignação passiva, mas de uma aceitação ativa que permite liberar a energia que seria gasta resistindo ao inevitável e usá-la para o que realmente pode ser influenciado. Ao aplicar esses princípios estoicos de percepção, ação e vontade, você fortalece não apenas sua capacidade de lidar com os desafios atuais, mas também de enfrentar com confiança os inevitáveis altos e baixos do futuro. A resiliência não é um estado fixo, mas uma habilidade que se cultiva com prática constante e consciente. Cada desafio que você escolhe enfrentar torna-se uma pedra angular na construção de sua força interior, preparando-o não apenas para sobreviver, mas para prosperar na jornada da vida. Que desafio você transformará hoje em uma oportunidade de crescimento? Outro pilar essencial para construir resiliência e manter a força mental é desenvolver uma rotina diária que promova tanto sua saúde física quanto seu bem-estar psicológico.
Os estoicos acreditavam firmemente em viver em harmonia com a natureza, o que incluía reconhecer a conexão intrínseca entre o corpo e a mente. Cuidar de sua saúde física por meio de exercícios regulares, uma dieta balanceada e um sono adequado não apenas melhora seu estado físico, mas também fortalece sua capacidade mental para enfrentar desafios. Essas práticas reduzem o estresse, melhoram o humor e aumentam os níveis de energia, criando uma base sólida para manter a clareza e a calma diante das adversidades. Além disso, incorporar práticas de autorreflexão e calma mental, como a meditação, o journaling ou a leitura de textos filosóficos, pode ser transformador. Dedicar alguns minutos por dia para refletir sobre seus pensamentos, escrever suas metas ou estudar ideias estoicas não apenas ajuda a manter o foco, mas também o conecta a princípios mais profundos que o guiam nos momentos difíceis. Por exemplo, escrever sobre seus desafios em um diário não apenas permite processar suas emoções, mas também identificar padrões e soluções que talvez você não tivesse considerado. A resiliência também é fortalecida ao estabelecer metas claras e alcançáveis. Essas metas atuam como um farol que ilumina seu caminho, especialmente em momentos de incerteza ou angústia. Dividir um desafio complexo em etapas gerenciáveis não apenas torna a tarefa menos avassaladora, mas também permite reconhecer e celebrar seu progresso, o que reforça sua motivação. Para os estoicos, as metas mais significativas são aquelas que se concentram no desenvolvimento de virtudes internas, como paciência, coragem ou sabedoria, em vez de resultados externos. Essa abordagem garante que seus esforços estejam alinhados com seu crescimento pessoal e sejam totalmente alcançáveis dentro do seu âmbito de controle. Imagine, por exemplo, que você deseja desenvolver mais paciência em sua vida. Em vez de estabelecer uma meta genérica como ser mais paciente, você poderia dividi-la em etapas concretas. Praticar respiração profunda quando se sentir frustrado, dar-se um momento antes de responder em uma conversa difícil, ou dedicar tempo para refletir sobre as situações que testam sua paciência. Cada pequeno sucesso nesse processo não apenas fortalece sua virtude, mas também fornece ferramentas práticas para lidar com futuras adversidades. O papel da comunidade também é fundamental no processo de construir resiliência. Embora o estoicismo enfatize a autossuficiência, ele também reconhece a importância do apoio mútuo e da empatia dentro de uma comunidade. Cerque-se de pessoas que compartilhem seus valores ou que o inspirem a ser uma versão melhor de si mesmo. Uma rede de apoio sólida pode oferecer perspectiva, conselhos e incentivo quando você enfrenta dificuldades. Compartilhar suas experiências com os outros e ouvir as deles não apenas lembra que você não está sozinho, mas também pode fornecer novas ideias e estratégias para superar desafios. Essa conexão humana tem um efeito poderoso em nossa capacidade de recuperação. Quando você enfrenta um momento difícil, conversar com alguém que escuta com empatia pode aliviar sua carga emocional e ajudá-lo a encontrar clareza. Além disso, a comunidade também pode ser uma fonte de inspiração, mostrando como outras pessoas enfrentaram e superaram situações similares. Ao mesmo tempo, oferecer apoio aos outros fortalece suas próprias habilidades de resiliência, pois agir com empatia e ajuda também reforça seu senso de propósito. Em última análise, construir resiliência é um processo contínuo e multifacetado. Envolve cuidar do seu corpo, cultivar sua mente, definir metas significativas e cercar-se de uma rede de apoio. Cada um desses elementos trabalha em conjunto para preparar seu interior para as inevitáveis provas da vida. Ao integrar essas práticas no seu dia a dia, você não apenas fortalece sua capacidade de enfrentar desafios, mas também cria uma vida mais rica, plena e alinhada com seus valores mais profundos. Qual passo você dará hoje para fortalecer sua resiliência e avançar em direção a uma vida mais equilibrada e significativa? Por fim, praticar a gratidão é uma das ferramentas mais transformadoras e acessíveis para fortalecer a resiliência. Focar no que você é grato permite redirecionar sua atenção das percepções de carência ou fracasso para aquilo que enriquece sua vida.
Essa simples mudança de perspectiva pode ter um impacto profundo em seu estado mental, aliviando sentimentos de ansiedade e depressão e promovendo um bem-estar mais equilibrado e positivo. A gratidão não apenas melhora sua percepção das circunstâncias atuais, mas também reforça sua capacidade de encontrar beleza e significado, mesmo em meio às adversidades. Incorporar a gratidão à sua rotina diária pode ser tão simples quanto dedicar alguns minutos no final de cada dia para refletir sobre as coisas pelas quais você se sente grato. Podem ser grandes momentos, como o apoio de um ente querido, ou pequenos detalhes, como o calor de um dia ensolarado ou uma conversa agradável. Você também pode usar um diário de gratidão, escrevendo 3 coisas que aprecia a cada noite. Esse hábito não apenas alinha seus pensamentos com o positivo, mas também ajuda a cultivar uma mentalidade de abundância e valorização. Sob uma perspectiva estoica, a gratidão não é apenas um ato, mas um estilo de vida. Ela ensina a valorizar o que você tem e a reconhecer a riqueza que existe mesmo nas situações mais desafiadoras. O estoicismo, em sua essência, nos encoraja a encontrar significado e virtude em tudo o que fazemos. Praticar a gratidão torna-se, assim, um ato de resistência diante da adversidade, um lembrete de que sempre há algo pelo qual ser grato, mesmo nos momentos mais sombrios. Essa prática fomenta a resiliência emocional, permitindo-nos focar no que é positivo e está sob nosso controle, enquanto deixamos de lado o que não podemos mudar. No final, a verdadeira pergunta não é se você pode construir uma mente inquebrantável, mas se está disposto a desafiar as ideias que o mantiveram fraco até agora. Quantas vezes você se agarrou a desculpas ou padrões que sabe que não o servem? A força mental não é apenas resistência à dor, é a habilidade de escolher o caminho certo, mesmo quando é o mais difícil. Mas aqui está o paradoxo. Sua mente é uma arma que o impulsiona ou uma prisão que o detém. Apenas você pode responder a essa pergunta. Talvez a chave não esteja em encontrar mais respostas, mas em ter coragem de enfrentar as perguntas certas. A jornada para a força mental é pessoal e única. E talvez o verdadeiro poder resida em entender que cada passo nessa direção começa com uma decisão. Você está pronto para tomá-la? Estou ansioso para conhecer suas histórias de superação sobre este tema. Compartilhe suas vitórias, desafios e experiências nos comentários. Se não souber o que comentar, escreva "Nada nem ninguém me derruba" para mostrar que concluiu nossa sessão. E não se esqueça de se inscrever se este conteúdo ressoar com você e seus valores para viver com sabedoria estoica. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Aproveite a oportunidade de expandir seu entendimento do estoicismo com novas sessões recomendadas. Até nosso próximo encontro, lembre-se, você é o único dono de sua percepção, o criador de sua paz e o guerreiro de sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.